Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos mais uma vez à União Municipal Espírita de Petrópolis, onde é sempre com muita alegria que nos reunimos aqui às quartas-feiras, buscando, como sempre, os ensinamentos e, principalmente, o exemplo do amigo Jesus, que Ele possa nos envolver, nos abençoar, para que tenhamos uma noite de muita paz, de muita alegria. Nós vamos ler uma mensagem do livro Sinal Verde, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito André Luiz. Em matéria afetiva, sempre é forçoso muito cuidado no trato com os problemas afetivos dos outros, porque muitas vezes os outros nem de leve pensam naquilo que possamos pensar. Os espíritos adultos sabem que, por enquanto, na Terra, ninguém pode, em sã consciência, traçar a fronteira entre normalidade e anormalidade, nas questões afetivas de sentido profundo. Os pregadores de moral rigorista em assuntos de amor raramente não caem nas situações que condenam. Toda pessoa que lesa a outra nos compromissos do coração está fatalmente lesando a si própria. Respeite as ligações e as separações entre as pessoas do seu mundo particular, sem estranheza ou censura, de vez que você não lhes conhece as razões e processos de origem. As suas necessidades de alma, na essência, são muito diversas das necessidades alheias. No que tange a sofrimentos do amor, só Deus sabe onde estão a queda ou a vitória. Jamais brinque com os sentimentos do próximo. Não assuma deveres afetivos que você não possa ou não queira sustentar. Amor, em sua existência, será aquilo que você fizer dele. Você receberá de retorno tudo o que der aos outros, segundo a lei que nos rege os destinos. Ante os erros do amor, se você nunca errou por emoção, imaginação, intenção ou ação, atire a primeira pedra, conforme recomenda Jesus. Então, meus amigos, nesse momento, vamos procurar elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, e deixar que chegue até nós a presença do amigo Jesus. Que Ele possa nos envolver, nos abraçar, fazendo com que deixemos os nossos problemas e as nossas dificuldades fora desse ambiente. E assim, Senhor, só temos a agradecer. Agradecer por mais um dia de vida, pela oportunidade de estarmos aqui nesta casa de amor, procurando através dos Teus ensinamentos, Senhor, nos tornarmos espíritos melhores. Que possamos nos dedicar na noite de hoje aos estudos que serão aqui apresentados, para que possamos sair daqui mais leves de que quando aqui chegamos. Que Tu possas abençoar esta casa e a todos nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, Te pedindo pelos nomes que foram colocados ali na cesta e pela nossa irmã Roberta, que irá nos trazer os estudos da noite. Que Tu possas abençoá-lo e ampará-lo, Senhor, para que tudo transcorra na mais perfeita harmonia. Obrigado por tudo, amigo. Que tenhamos uma excelente noite. Que assim seja, graças a Deus. Bom, meus irmãos, como está aqui no telão, essa noite, Roberta nos trazendo o poder da prece. Boa noite, senhoras e senhores. O poder da prece, conexão, cura, consciência. Então, inicialmente, quando eu pensei nesse tema,
logo que me veio à mente, de forma muito presente, foi a prece de Cáritas. Acredito que a grande maioria de vocês conhece uma prece muito famosa, porque é uma prece que toca sobretudo os nossos corações. E a prece, mais do que decorada, ela deve ser sentida. Então, o que eu busco hoje, nessa noite, é despertar em cada um de nós todo o nosso sentimento. Porque não adianta a gente falar da boca para fora, não adianta a gente recitar uma oração, mas sem que essa oração seja sentida em cada célula do nosso corpo. Porque quando a gente consegue sentir, é onde as portas se abrem e nós conseguimos nos conectar, nós conseguimos com que o amor flua e aí a cura se opera. Então, senhoras e senhores, eu os convido nesse momento a fecharem os seus olhos, porque hoje o que a noite promete é que nós possamos ser inundados de luz, para que esse movimento de cura se processe em cada um de nós, de acordo com as nossas necessidades, para que a gente possa realmente evoluir. Então, senhoras e senhores, de olhos fechados, procurem sentir cada palavra dessa prece. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar no progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa santíssima imagem. Que assim seja. Agora os senhores podem abrir os olhos, porque essa prece é uma prece que mexe muito conosco. É uma prece que ela é dirigida a toda a humanidade. Quando ela diz: Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação. Ela já procura nutrir aquele nosso irmão, nos nutrir de força diante das nossas dificuldades, das nossas provas. Dai luz àquele que procura a verdade, ou seja, essa prece, ela ilumina aquele que precisa de respostas. Dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Olhem que lindo, para que cada um de nós sejamos inundados de compaixão, de empatia pelo próximo, que nós tenhamos essa sensibilidade de sentir a dor do nosso irmão. E a caridade, não é, meus irmãos, tão importante? A caridade não é só a caridade material, é aquela escuta ativa. Muitas vezes o nosso irmão precisa só de alguém que o ouça. E essa é uma grande caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, aquele que está perdido.
na escuridão, que está atravessando o seu deserto pessoal, que ele encontre essa estrela, esse caminho, que encontre as respostas de que necessita. Dai ao aflito a consolação, aquele que está em desespero, que está em sofrimento, que ele tenha um norte. Dai ao doente o repouso, aqueles nossos irmãos que estão hospitalizados, que estão acamados. Pai, dai ao culpado o arrependimento. Olha que lindo isso. Dai ao culpado o arrependimento, para que essa culpa que muitos de nós carregamos seja dissolvida e que nós possamos nos arrepender, reparar eventuais erros. Dai ao Espírito a verdade, a criança ao guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes, ou seja, sobre toda a humanidade, sobre todo o universo. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem. Olhem que profundidade, aqueles que não conhecem a inteligência universal, que esses também tenham, que sejam abraçados, consolados pela espiritualidade. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a esperança e a fé. Aqui nós temos um grande exército de luz nos amparando, formado por esses espíritos abnegados, missionários que tanto nos auxiliam. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós. Vejam a unidade, senhoras e senhores, todos nós aqui unidos em pensamento, todos nós buscando a luz, buscando clareza, buscando entendimento. Por isso, a força da prece coletiva. Como Moisés sobre a montanha, nós nos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. Então, senhores, veja, nós estarmos receptivos para recebermos as graças divinas. Deus dá-nos força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. E aqui a prece nos apresenta o quê? O progresso. Quanto que nós podemos contribuir não só para o nosso progresso individual, mas para o progresso da humanidade. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas um espelho onde se refletirá a vossa santíssima imagem. Que assim seja. Ou seja, que nós tenhamos cada vez mais simplicidade, porque quanto mais simples nós formos, mais nós refletiremos a imagem de Deus. Vamos exercitar o desapego. E aqui, senhoras e senhores, eu trago nesse slide a foto de Madame Creu. Foi essa médium, uma médium francesa, que através do espírito Caritas, que do latim é caridade, psicografou a prece, essa prece de Caritas. Essa prece foi posteriormente inserida em edições da Federação Espírita Brasileira, do livro A Prece de Kardec. E esse espírito Caritas teve comunicações publicadas por Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo e na Revista Espírita. Isso é mais a título de curiosidade para os senhores. O que é a prece à luz da doutrina espírita? Segundo Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, a prece é uma invocação. Por ela, o homem entra em comunicação com o ser a quem se dirige. Ou seja, a prece é um chamado que nós direcionamos aos espíritos superiores, um chamado que busca o quê? Um amparo espiritual. Para o Espiritismo, a prece é um intercâmbio vibratório real, uma troca de energias que liga o pensamento humano às forças superiores. Ela é um fenômeno energético e moral, um canal que amplia a consciência e atrai recursos espirituais de cura e amparo. E nesse momento, senhoras e senhores, a gente percebe o quanto que é importante essa troca
essa troca de vibrações. Então, mais do que tudo, nós temos que nos ater à nossa vibração, à nossa frequência. E hoje, pela manhã, como de costume, fui tomar meu café e aí fui para o jardim. E ali me deparei com uma família tão interessante. 2 jacus, um pai, uma mãe e 3 filhotinhos. Olhei aquela família, pensei, olha que coisa linda, essa família é perfeita. E aí, de repente, comecei a divagar, porque assim é conosco, né? Nós, às vezes, temos uma vida aparentemente perfeita, ou às vezes é perfeita de fato, mas às vezes sobrevém um gavião que vai lá e pega um jacu filhotinho, não é isso? Quantos jovens às vezes partem de forma prematura, não é? Quantos pais que às vezes, né, por circunstâncias da vida, aquela união se dissolve. E aí eu fiquei refletindo sobre essa questão e a importância da gente exercitar a prece diariamente. Porque são nessas horas da dificuldade, muitas vezes a gente não consegue sequer fazer uma prece, porque a dor, o sofrimento é tanto que nos paralisa. Porém, quando a gente tem esse costume, esse hábito de fazer a prece, nós temos uma força espiritual. E essa força é que vai, de uma hora para outra, fazer com que a nossa luz, a nossa centelha divina brilhe. E que nesse momento a gente consegue ter forças para superar esses desafios. Então é importante, no meu modo de ver, senhoras e senhores, que nós possamos resolver todos os nossos conflitos internos, para que a gente possa superar todas as nossas dores. Por quê? Eu fiquei pensando, a prece nada mais é do que o amor em movimento. E esse amor em movimento, ele é o quê? Sentido. Tem que vir do coração. Então, se tiver algo em nossas vidas bloqueando o nosso amor, essa prece vai fluir? Não vai. A gente pode até falar. Vão ser palavras soltas no universo. Então, a prece, ela tem que ser sentida. E, sobretudo, nós temos que ter o esforço de curar os nossos conflitos internos. Se a gente não cura os nossos conflitos internos, o nosso amor não flui. Eu olhei para aquela família lá do Jacu e pensei assim, meu Deus, e se essa mãe aqui, a mãe Jacu, de repente, de uma hora para outra, abandona os filhotinhos, né? Se o pai vai embora, os filhotinhos não vão ter que se virar, não vão ter que dar um jeito de achar alimento? E assim é conosco, né? Se uma mãe, um pai, que a gente vê que acontece, parte, vai embora, o que nós podemos fazer? Vamos ficar lastimando? Vamos ficar sofrendo? Vamos ficar julgando a conduta de nossos pais? Quando a gente se coloca nessa postura, senhoras e senhores, o amor não flui. Não flui. Podemos até sermos bem-sucedidos, mas em algum ponto das nossas vidas vai chegar uma hora que nós seremos questionados, seremos cobrados por isso, porque não seremos pessoas inteiras. Então, vamos curar essas feridas que às vezes carregamos por anos a fio. E, senhoras e senhores, por que eu sempre falo muito da questão da mãe? Porque a mãe é a fonte de vida. Nós só estamos aqui hoje porque nossas mães nos tiveram. Então, por pior que seja a mãe, por mais cruel que seja a mãe, ela é nossa mãe, foi ela que nos deu a vida. Então, quando eu digo vamos curar essa ferida, esse relacionamento que muitas vezes repercute futuramente nos nossos relacionamentos com os nossos parceiros, é porque eu não estou dizendo que temos que aceitar a conduta dela, que temos que concordar com o que ela fez, mas temos que estar com o nosso coração em paz,
sem julgamentos, porque ela deu o que ela podia ter dado. E se ela foi cruel, não compete a nós ficarmos julgando, porque, na verdade, quando a gente faz isso, a gente é que se torna prisioneiro dessa dor, dessa mágoa, desse rancor. Então, o perdão a gente dá, só que quem ganha somos nós. Então, vamos curar as nossas feridas internas. Eu separei assim, como o tema que eu resolvi abraçar foi o poder da prece, conexão, cura e consciência, então nosso primeiro eixo é a conexão. Como conseguirmos essa conexão com a inteligência universal, com os espíritos superiores? A prece é ponte viva entre o humano e o divino. Ela cria correntes mentais que nos ligam a vibrações de amor, amparo e sabedoria. Eu, assim, refletindo sobre esse tema, me veio muito presente a história de Joana de Cusa. Essa história de Joana de Cusa está no livro Boa Nova, psicografado por Chico Xavier, e tendo como espírito que ditou Humberto de Campos. Nesse livro de Joana de Cusa, sobre Joana de Cusa, Humberto de Campos narra que Joana tem esse nome, isso é Joana de Cusa, porque Cusa era o marido de Joana. E Cusa ocupava um alto cargo na época de Herodes. E era uma pessoa muito autoritária, era tirano. E ela sofria muito porque ele não tratava bem dos filhos. Ela era subjugada. Imaginem, senhores, naquela época. E ela conheceu os ensinamentos de Jesus. E ela despertou para um novo horizonte. Um horizonte amoroso, compassivo, com muita compreensão. E ela começou a seguir Jesus. E um dia ela foi até a casa de Pedro e pediu conselhos, foi pedir conselhos a Jesus. O que ela deveria fazer? Porque ela não aguentava mais aquela situação. Então Jesus diz para ela que o mais importante naquele momento era que ela procurasse silenciar, acalmar a sua mente e elevar os seus pensamentos ao Pai. Porque Jesus disse para ela: eu vim trazer o bom combate, o combate sem armas, sem sangue. Quando Jesus diz isso para ela, ele não está, vejam bem, incentivando a passividade de Joana. Assim como Jesus não nos legou essa passividade. O que Jesus fez, na verdade, foi incentivá-la para que ela, num momento de pacificação interna, encontrasse a melhor saída. Encontrasse ou uma palavra doce ou uma palavra enérgica. E assim, Joana conseguiu ir convivendo com seu marido. Então, por que eu falo isso para os senhores? A importância desse momento de prece, a importância desse momento em que nós conversamos com essa grande luz. E essa conversa é uma conversa amigável. É uma conversa que vai despertar em nós toda essa centelha divina. Nós somos, em essência, nós somos espíritos. Jesus já dizia: vós sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Nós temos todas as ferramentas que necessitamos para conseguir respostas para as nossas questões. E quando eu falo em cura, senhoras e senhores, vejam bem, não estou me referindo necessariamente à cura, por exemplo, de uma doença, porque os senhores poderiam interpretar. O tema é o poder da prece, conexão, cura e consciência. Vou sair daqui curado, estou com um problema de saúde, vou sair... Não, a cura, claro que pode até acontecer, mas a cura
é justamente quando a gente tem a compreensão de que, com a nossa conexão com o divino, com os nossos guias, os nossos mentores, e nós conseguimos curar o quê? Curar tudo aquilo que nos bloqueia, tudo aquilo que impede que o nosso amor flua. Citei também aqui, senhoras e senhores, uma frase do Espírito Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier, quando ele diz que orar é um meio de ascender aos planos mais altos do entendimento e receber as sugestões do céu. A ciência espírita explica que o fluido universal é um intermediário entre o pensamento e a matéria. Por isso, o pensamento orante modifica o campo energético do ser. A prece é transmitida pelo fluido cósmico universal. Conectar-se é alinhar-se, o pensamento com o sentimento, e ambos com Deus. Eu fiz menção à questão do fluido universal porque é como se nós estivéssemos num grande oceano, mergulhados num grande oceano. Imaginem, senhoras e senhores, que nós estamos submersos lá no fundo do mar e aquela água ao nosso redor fosse esse fluido cósmico universal. A prece é transmitida através desse fluido cósmico universal. Essa denominação foi dada por Allan Kardec. Porém, nós temos outras denominações para esse fluido. Por exemplo, Aristóteles concebeu o éter como um quinto elemento ou quinta essência, sendo que Allan Kardec também denomina esse fluido de éter. Franz Mesmer postulou o magnetismo animal, um fluido magnético universal, isso no século XVIII. Trouxe também uma curiosidade para os senhores, mais recentemente, nós temos o Rupert Sheldrake e o campo morfogenético. Ele é um biólogo britânico que propõe que tudo na natureza, células, plantas, animais, emoções, comportamentos, está organizado por campos invisíveis, que moldam formas e padrões. Sheldrake afirma que esses campos guardam memória, se fortalecem pela repetição das experiências, interligam consciências, sem depender somente do cérebro. Em termos espíritas, o que chamamos de fluido cósmico universal, Sheldrake descreve como um campo informacional que organiza a vida. Ou seja, nós estamos mergulhados nesse campo. Nesse campo constam todas as informações do nosso passado, do nosso presente, dos nossos antepassados, então, de todo o nosso sistema familiar. Então, por isso que, quando eu tenho uma frequência, uma vibração, a minha frequência vai repercutir na dos senhores e vice-versa. Por isso que a gente tem que zelar muito, vigiar muito os nossos pensamentos. Por quê? Quando a gente nutre maus pensamentos, pessoas que têm o hábito de ficar xingando, praguejando, falando mal, é como se isso tudo fosse combustível, né, para que o negativo se expanda. As guerras, elas são alimentadas do quê? Dos nossos pensamentos negativos. Então, essa é a importância da gente orar e vigiar. Tomar conta dos nossos pensamentos. Os senhores aqui, a grande maioria tem os filhinhos na evangelização. Então, que pratiquem, né, o evangelho no lar, que policiem, verifiquem qual o tipo de música que está sendo tocada em casa. Porque não parece, mas isso tudo repercute em cada um de nós. O elo entre espiritualidade e ciência. A prece modifica o campo vibratório. Então, isso é muito importante. A gente, quando faz a prece, quando eleva os nossos pensamentos, a gente modifica todo o nosso entorno. E quando a gente faz a prece, ela atua diretamente nas nossas células.
no nosso corpo, no nosso perispírito. Então, quando a gente verdadeiramente sente, se conecta com a inteligência universal. Como que a gente se conecta? É a gente procurando se harmonizar. Né? A primeira forma da gente se conectar qual é? Estando bem, estando equilibrado. Então a gente tem que procurar práticas que nos ajudem a manter esse equilíbrio. Outro dia foi interessante, eu sou evangelizadora na casa, meus aluninhos têm a faixa etária de 9 a 10 anos. E nós estávamos justamente falando sobre a prece. E aí uma das crianças virou e falou assim: tia, eu hoje fiz uma prece. Eu falei: como é que é a sua prece? Ela falou assim: tia, primeiro eu pedi para mim, depois eu pedi pelo meu pai e pela minha mãe, e em terceiro eu pedi para o Oruan ser solto. Aí eu fiquei assim: Oruan? Aí vira um menino e fala assim: você fez uma prece para o Oruan? Aquele bandido? Assim. E aí, para quem não sabe, assim como eu fui saber lá na hora, na confusão com as crianças, Oruan é um cantor de funk, de rap, filho do traficante Marcinho VP. E na época, Oruan foi preso. Não estou, e aqui eu quero deixá-los bem tranquilos, não estou questionando o conteúdo, até porque eu não conheço, então não posso falar do conteúdo da arte, da música desse cantor. Mas o que me chamou a atenção, e é isso que eu quero compartilhar com os senhores, foi a postura do amigo. Porque a menina, quando fez a prece, ela se preocupou, dentro da ótica dela, ela se preocupou com o cantor que ela conhece que está preso. Ela falou assim: tia, tadinho, deve ser muito ruim ficar preso. Agora, olha a postura do amiguinho. Você faz uma prece para um bandido. E detalhe, né? Amiguinho de berço espírita, que faz o evangelho no lar toda semana. Então, por que eu estou falando? Parece uma coisa assim, boba, mas não é. É de muita profundidade. Porque quando a gente faz a prece, a gente deve, sobretudo, fazer para aqueles que mais precisam. É que nem quando a gente toma um passe. Se a gente estiver bem, a gente nem precisa tomar um passe. E assim é com a prece. Então a gente deve sim fazer a prece para aqueles que mais precisam. E muitos se esquecem que aqueles que estão lá vão sair de lá. E eles precisam receber luz em abundância. Lembrem da prece de Cáritas, né? Cáritas dizia: piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. E eu acredito muito no poder da prece, muito. Porque mesmo que a pessoa não conheça Deus, não acredite em Deus, uma hora ela é tocada. Por quê? Quando a gente faz a prece, os benfeitores espirituais, né, eles ouvem aquela prece e eles intercedem por aquela pessoa. Nós temos tantas histórias assim, lembrem do médico André Luiz. André Luiz era um médico, um excelente médico, mas era uma pessoa que não nutria muitas amizades e sempre foi muito sozinho. E quando ele desencarnou, ele conseguiu apoio espiritual porque tinha, se não me engano, a secretária, que lembrava sempre de fazer prece por ele. Então, façamos sim, senhores, façamos a prece por aqueles que mais precisam, por aqueles que estão nas penitenciárias, por aqueles que estão atravessando essa dificuldade com as drogas, por aqueles que estão nas ruas, por aqueles que estão com ideias de tirar a própria vida. Passamos por todos eles, por aqueles que estão hospitalizados. E aqui, quando eu coloco, a prece modifica o campo vibratório. No Espiritismo, nós atuamos no fluido cósmico universal. Na biologia contemporânea, influenciamos os campos morfogenéticos.
A linguagem é diferente, a essência é a mesma. Somos co-criadores na obra divina. Então, quando a gente faz uma prece, a gente está co-criando. Por isso que é importante a gente ter esse pensamento elevado, esse pensamento sintonizado com a energia luminosa. Porque quando a gente também, nós somos co-criadores, e nós temos a capacidade de criar o quê? Aquelas formas de pensamento, que são formas que não são boas para a gente, para a nossa evolução. Aqui também achei muito interessante porque eu coloquei aqui a conexão por meio do trabalho. Achei uma citação do filósofo russo Leon Tolstói. Leon Tolstói disse que arar é orar. Arar é orar. Em que contexto Leon Tolstói citou essa frase? E eu achei muito interessante, porque foi um diálogo, uma conversa entre um sacerdote e um camponês. E o sacerdote, um belo dia, se aproxima do camponês e fala: por que você não vai para a igreja, para o templo, orar? Saia daí do campo. E o camponês falou: Senhor, eu estou aqui trabalhando na terra, estou trabalhando honestamente, estou levando alimento para a minha família, sou uma pessoa do bem. E aí o camponês fala para o sacerdote: arar é orar. Olha a lição que o camponês deu para o sacerdote. Então, senhoras e senhores, o trabalho, às vezes a gente não tem noção. O trabalho é uma das maiores ferramentas de nós exercermos a espiritualidade. Quantas pessoas, às vezes, têm um trabalho humilde, mas que têm a consciência da importância do que elas estão fazendo? Por exemplo, às vezes um gari, né? Às vezes ele pode ser vítima de preconceito, ele às vezes pode ter baixa autoestima, mas por outro lado, ele pode ter a compreensão de que o trabalho dele repercute em toda a comunidade. Quanto que ele contribui para que a cidade permaneça limpa. Então, ele ali, na humildade, na simplicidade do trabalho dele, ele pode viver de uma forma espiritual. Às vezes nós pegamos pessoas tão abastadas, né? Por exemplo, às vezes um juiz que tem a oportunidade, né? Que tem o dever de fazer a justiça ali nos casos que são apresentados. Imagina a profissão mais bonita, né? Fazer a justiça. E quantos casos que a gente vê que o profissional faz pouco caso daquele conflito que é colocado ali para que ele aprecie. Ele está vivendo de uma forma espiritual? Não. Ou às vezes a gente vai num médico que nem põe a mão na gente, não quer nem ouvir. Então, nós temos, através do nosso trabalho, uma grande oportunidade, uma oportunidade de ouro, que é de viver de forma espiritual. E quando a gente vive assim, praticando bem no nosso trabalho, exercitando uma escuta ativa, sendo solidário, sendo fraterno, essa é uma prece, mas que agrada muito ao nosso Pai. Então vamos abraçar o nosso trabalho. Mas eu não gosto desse trabalho. Não tem problema. Vamos correr atrás, vamos nos aprimorar, vamos estudar. Mas aquilo que a gente se propõe a fazer, vamos fazer com vontade, com desejo de fazer bem feito. Principalmente se for direcionado, né, às outras pessoas. O segundo eixo, a cura. A cura acontece quando o amor se movimenta e quando está alinhado com a fonte. A prece cura porque nos reconcilia conosco, libera mágoas e permite a entrada da luz. Então é isso que eu gostaria muito de deixar presente nessa noite. Porque a cura que a gente consegue através da prece
até, claro, podemos, através da prece, conseguirmos sim curar uma doença, porque nós já sabemos aqui que a nossa prece, ela interfere diretamente nas nossas células. Ela é capaz de modificar, alterar os genes. Então, e a cura que eu busco transmitir para os senhores é justamente essa cura que desbloqueia tudo aquilo que impede o nosso amor de fluir. Então, vamos fazer essa prece sempre com essa intenção de buscar uma cura, mas é a cura que faça com que todo esse amor possa fluir por todo o nosso corpo. Toda prece é um passo em movimento. Quando oramos, emitimos e recebemos luz. Aqui, mais uma vez, nós reforçamos a ideia da troca energética, porque nós enviamos luz e recebemos. Quando oramos, nossos pensamentos se elevam e nossas células respondem à vibração da paz. A prece transforma as vibrações mentais e emocionais, produzindo efeitos reais sobre o corpo e o perispírito. Quando oramos, ativamos centros de força, reajustamos a glândula pineal, porta do espírito, e ampliamos o magnetismo curador em nós e ao redor. Aqui eu coloquei uma imagem, senhoras e senhores, dos centros de força. É mais ilustrativa para que os senhores tenham uma ideia, porque o nosso corpo, nós possuímos 7 grandes centros de força, que na linguagem sânscrita são os chakras. E a prece, quando nós fazemos a prece sentida, ela nos ajuda a equilibrar esses centros de força. Quando os nossos centros de força estão em harmonia, nós temos, por exemplo, nós conseguimos ter uma conexão maior com a espiritualidade, através aqui do nosso chakra coronário. Nós conseguimos desenvolver a nossa intuição através do nosso centro de força aqui frontal. Nós conseguimos desbloquear aqui, o nosso centro de força laríngeo, para que a nossa voz seja a voz de Jesus, a voz dos benfeitores espirituais. Quando nós estamos em equilíbrio, nós conseguimos desbloquear esse centro de força aqui, que é no nosso coração, que é o centro cardíaco. Nós temos também aqui, na altura do estômago, o plexo solar, que é responsável pela nossa saúde. E nós temos mais abaixo o centro de força raiz, que é o responsável pela nossa energia sexual, nossa energia criativa. Isso mais a título de curiosidade. Aqui coloquei uma imagem da glândula pineal, que fica localizada no centro do nosso cérebro. Essa glândula é como se fosse a nossa antena. É por meio dela que nós nos conectamos. E o terceiro eixo, que é a consciência. A prece, então, desperta a consciência. Não oramos apenas para pedir, mas para compreender, aceitar e evoluir. A oração nos ajuda a agir com discernimento, superar provas e fortalecer a fé raciocinada. A consciência desperta pela oração é o sol interior, ilumina e aquece, dissipando a sombra do medo e da dúvida. Então, olhem que bonito. Quando a gente faz uma prece, ela nos ajuda a dissolver todo o medo que é paralisante. Quantas pessoas, elas são dominadas pelo medo, não conseguem ter força de agir. Então, a prece nos dá forças para superar os medos. O medo, até um certo ponto, ele é positivo, porque é prudência. Mas quando ele domina o nosso ser, ele nos paralisa. A prece, por exemplo, nos ajuda a lidar com a dor, nos ajuda a lidar com o sofrimento. Porque, como dizia Carlos Drummond de Andrade, a dor, o sofrimento é inevitável, mas a dor é opcional. Então, a prece, ela é como se fosse um combustível, é um alimento para que nós consigamos transitar
pelas dificuldades da vida com força. A prece torna melhor o homem. Aquele que ora com fervor e confiança é mais forte contra as tentações do mal. Já dizia Allan Kardec, a oração é luz nas trevas, alimento na escassez, remédio na dor e direção nas incertezas. Já estamos caminhando para o final e acho muito importante nós falarmos sobre a prece pela paz. E aqui eu coloco em 3 dimensões. Primeiro é a paz no plano espiritual. Normalmente nós não temos muito hábito de pedir paz, fazendo uma prece. Nós normalmente não pedimos muito pela paz no plano espiritual. No entanto, senhoras e senhores, é muito relevante que nós elevemos o nosso pensamento pedindo pela paz no plano espiritual. Porque nós sabemos que não estamos só aqui. Hoje, aqui na palestra, além dos senhores e das senhoras aqui encarnados, nós temos vários desencarnados aqui. Por que a gente faz a prece inicial? Por que eu trouxe a prece de cartas? Porque todos aqui presentes, encarnados e desencarnados, estão participando conosco. Então é muito importante que haja paz no plano espiritual. Quando há paz no plano espiritual, inclusive, nós somos muito beneficiados. Por quê? Aquela pessoa que tem uma sensibilidade maior, uma mediunidade maior, ela pode ser um elo que atraia, às vezes, aquele espírito que está em estado de sofrimento, um obsessor. Então, é muito importante pedirmos pelo plano espiritual. Nós também devemos fazer a prece e pedir a paz na terra, porque quando a gente pede a paz na terra, a gente pede também para que seja dissolvido tudo aquilo que causa divisão, que causa conflito, que causa separação. Então a gente deve buscar o que é a união, a fraternidade. E quando a gente faz uma prece, pode ser no nosso silêncio, que a gente eleva os nossos pensamentos pedindo para que haja paz na Terra. Lá do outro lado do planeta, a prece, ela é direcionada, porque todos nós estamos interconectados, interligados nesse grande fluido cósmico universal. E a importância de nós nutrirmos a paz na nossa consciência. Então, nós devemos elevar os nossos pensamentos, rogando aos benfeitores espirituais que inundem a nossa consciência de paz. E é importante que a gente faça, como dizia Santo Agostinho, um exame de consciência. Ao final do dia, a gente repassar tudo aquilo que fizemos ao longo do dia. O que a gente pode melhorar, onde foi que a gente errou. Muitas vezes a gente se indispôs, fomos mais rígidos com às vezes um colega de trabalho. Ter o cuidado de fazer essa verificação. E aí, você fazendo esse exame, você consegue depois reparar o erro que você eventualmente tenha cometido. Então a gente tem que procurar cada vez mais exercitar o auto-perdão, se perdoar. A gente tem que procurar dissolver as culpas que muitas vezes carregamos. A gente tem que procurar ser compassivo, ser amoroso com o próximo. E a prece é uma ótima ferramenta que nós temos para conseguir nutrir o nosso ser dessas virtudes. E quando a gente faz a prece, a gente faz não é só para pedir, a gente faz sobretudo para agradecer. Fazemos a prece, quando a gente pede, assim, a criança pede. Mas nós, adultos, que temos consciência, a gente já agradece. Agradece. O apóstolo Paulo já dizia, tudo dai graças. O apóstolo Paulo dizia, tudo dai graças. Graças pelas coisas boas e as coisas que não são boas. Porque se não são boas, estão acontecendo, certamente são para a nossa evolução. E nós, através das nossas decisões, vamos evoluindo.
E agora, senhoras e senhores, nós já vamos finalizando. Eu gostaria, para encerrar, fazer uma prece com os senhores, mas assim, eu gostaria que fosse assim, realmente assim, muito sentida, porque eu sou uma pessoa que eu tenho muita fé, e assim, eu sinto que quando a gente tem essa fé, a gente começa a desenvolver o quê? Uma sintonia com a espiritualidade. A gente começa a ter as respostas que a gente precisa. Às vezes a gente não sabe como vai agir em determinada situação, mas quando a gente acredita, a gente tem essa fé, a resposta aparece. Então, essa prece que eu preparei, eu convido, aos benfeitores espirituais, a Jesus, cada um dos senhores se conecte nesse momento, com os seus guias, com os seus mentores, para que cada um de nós possa, de fato, receber tudo aquilo que necessita para sair mais fortalecido dessa noite, para sair curado, e curado no sentido de que o nosso amor, o amor, possa fluir em nosso ser, como um grande rio. Então, senhoras e senhores, peço que fechem seus olhos nesse momento, respirem fundo, lentamente, trazendo o corpo ao repouso. Que nesse momento os senhores consigam relaxar, deixar os problemas lá fora, que os senhores consigam serenar a mente, porque nós vamos receber muitas bênçãos. Senhor Jesus, Mestre amado, sentimos agora a Tua presença serena, como luz que abraça e pacifica. E junto de Ti, percebemos também a presença doce de Maria, Mãe amorosa que acolhe, consola e sustenta. E nesse momento nós podemos sentir esse abraço tão amoroso, tão cheio de ternura, que é capaz de aquecer os nossos corações. Ao longo desta noite, entendemos que a prece é caminho de retorno ao coração, onde a cura nasce de dentro e se transforma em vida. Maria nos convida agora a descansar no coração. Imagine sua mão suave e pousada sobre o seu peito, trazendo conforto, segurança e paz. Maria colocando as suas mãos no nosso peito. Maria, visualize agora uma luz suave, dourada, nascendo do seu próprio coração. Essa luz é sua, é vida, amor e cura. Permita que essa luz se expanda a cada respiração. Permita que essa luz se expanda a cada respiração. Agora, direcione essa luz para aquilo que deseja harmonizar. Um sentimento, uma lembrança, um ponto do corpo, um relacionamento, uma situação de vida, uma questão no trabalho. Não estamos pedindo, estamos recordando. A luz já está em nós. E esse ponto que foi direcionado por cada um de nós vai sendo inundado de muita luz.
Deixe agora essa luz se expandir além de você, tocando sua casa, sua família, aqueles que ama e também irmãos desencarnados que necessitam de consolo. E que essa luz de amor alcance também o sistema familiar de cada coração aqui presente. Que essa luz envolva nossos pais, avós, bisavós e todos aqueles que vieram antes de nós, em qualquer tempo, em qualquer caminho. Que essa energia de cura percorra as gerações, libertando memórias de dor, trazendo reconciliação, perdão e entendimento. Que cada antepassado receba agora um raio dessa luz curadora e que, em cada alma tocada, renasça a paz que abre espaço para o progresso e a evolução. Pois quando uma família se cura, a alma se expande e o amor flui livremente em todos nós. Que esta sala seja agora um jardim luminoso no coração do mundo. É muita luz se expandindo. Maria, Mãe querida, permanece conosco, ensinando-nos que o amor cura tudo. Maria, Mãe querida, permanece conosco, ensinando-nos que o amor cura tudo. Jesus, Mestre e Irmão, que a cura desta noite se transforme em gestos de amor em nossos dias. Jesus, Mestre e Irmão, que a cura desta noite se transforme em gestos de amor em nossos dias. E assim essa luz que começou no nosso pontinho, ela foi se expandindo, se expandindo, se expandindo. Foi também direcionada a todo o nosso planeta. E essa luz também foi direcionada ao plano espiritual. Assim seja, assim é e assim permanecerá. E agora os senhores podem ir voltando, respirando lentamente, e vamos agradecer por todas as bênçãos recebidas esta noite. Agradeço a atenção de cada um dos senhores. Peço que todos nós tenhamos muita paz nos nossos corações e agradecemos profundamente por todo o amor que nos abraçou essa noite. Muito obrigada. Boa noite.